Isso aqui é bom demais! Hoje, gente, realmente o dia começou com uma verdadeira bomba que traz a notícia que eu, você, muitos de nós queríamos ouvir. Então, bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Agora a defesa do Trump mexeu certinho o tabuleiro e preparou o lençolzinho da caminha de gato. O advogado do Donald Trump está armando uma verdadeira cama de gato para o ministro Alexandre de Moraes. E o que ele fez até agora, com certeza, é muito mais do que qualquer parlamentar brasileiro já fez. Alexandre de Moraes faz lawfare contra a direita, diz advogado da Trump Media. O defensor das empresas, do presidente e da rede social Rumble alega que inquérito contra Eduardo Bolsonaro reflete repressão política no Brasil. Vejam só que leitura que a defesa do Trump, que está lá na América do Norte, tem do Brasil. E a imprensa tradicional brasileira não tem. As autoridades brasileiras não têm, Ministério Público, AGU. Tá nítido, tá escancarado. E ele segue. Advogado das empresas do presidente dos Estados Unidos, que processa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura, afirmou em entrevista à Veja que o juiz da Suprema Corte Brasileira, apontado como algoz do bolsonarismo, olha isso aqui, gente, o mundo enxerga dessa forma. Cadê a imparcialidade desse magistrado para julgar Jair Bolsonaro? Cadê a imparcialidade? Eu sempre digo, a imparcialidade é diferente da neutralidade. A imparcialidade, ela só existe quando o juiz consegue parecer imparcial. O juiz deve ser alheio às partes. Só é imparcial quando o juiz parece imparcial. Esse juiz não consegue mais parecer imparcial. Veja, neutralidade não existe. Todo mundo tem um time do coração, todo mundo tem uma opção sexual, tem um partido político. Natural. Agora, um corintiano pode julgar um palmeirense? Pode. Pode. Desde que ele pareça imparcial. Ele não trata desse tema, ele não fala que odeia palmeirense nas redes sociais, ele não dá entrevista que todo palmeirense tem que se explodir. Entende? Quando o mundo já sabe que há um lado político da corte, do magistrado, que ele tem um inimigo declarado, o juiz não consegue mais parecer imparcial. Olha, o mundo enxerga isso, mas a imprensa tradicional brasileira não. As autoridades brasileiras não. A corte não. E responsável por relatar processos que podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a amargar 40 anos de cadeia, usa da prática de lawfare para tolher eleitores brasileiros de direita e seguidores do ex-mandatário. Vamos lá. O que é essa prática aqui? Lawfare. O que é isso daqui? Law, de lei, né? Lawfare. O que é essa prática? Essa prática é se utilizar da lei para perseguir opositores, para perseguir inimigos. Se utilizar de processos para perseguir inimigos. Então eu utilizo do sistema de justiça para punir inimigos, opositores. Por exemplo, isso que o Lindenberg Faria fica fazendo também é lawfare. Ele vai lá e a todo momento fica utilizando a lei. Pede tornozeleira pro Bolsonaro, pede prisão pro Bolsonaro, pede prisão para aquilo, pede prisão para aquilo, processa por aquilo, processa. Essa prática nos Estados Unidos é proibida há muito tempo. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando ainda a entender que é possível eu ameaçar uma pessoa apontando um revólver? É possível constranger uma pessoa com uma faca, mas também pela via processual. É possível constranger uma pessoa com processo, eu ameaçar uma pessoa com processo. Essa prática lawfare é exatamente isso. Eu utilizo não de uma arma de fogo, eu utilizo do meu conhecimento processual. Eu utilizo da estrutura processual, do sistema de justiça só para me vingar.
Eu processo para me vingar. Eu puno com uma pena exagerada para me vingar. O mundo está enxergando isso. E é nítido que isso está acontecendo contra os bolsonaristas. Vejam, a pena aplicada a Zambelli, de 10 anos, é uma pena exagerada. A pena acima de 8 anos no Brasil é a pena que leva alguém à prisão. Então veja, estão aplicando penas exageradas aos patriotas, 17 anos. Para Débora que passou, que riscou a estátua com batom. O que é isso? Isso é lawfare. Eu utilizo do processo, utilizo do direito para punir, para me vingar. Tá entendendo? No Brasil você só vai preso se você for condenado a uma pena superior a 8 anos, se você for primário. Por isso que os patriotas condenados a 8 de janeiro estão tomando 17, estão tomando 20, por fatos que eram para ser punidos com medidas alternativas. Era para ser punido com penas restritivas de direito. Era para ser cesta básica. Serviço à comunidade. Estão tomando 17 anos. Os fatos mais graves, no máximo, seria um regime semiaberto. Estão tomando 20. Estão se utilizando do poder da toga, do sistema de justiça que está em suas mãos, para perseguir opositores políticos. É isso que está acontecendo no Brasil. Ele faz lawfare. Alguém acha que não é? Lawfare é o uso da lei e do sistema judicial para neutralizar seus adversários políticos ou críticos, para não ter que debater com eles e concorrer com eles nas eleições. É exatamente isso. Agora querem processar o Eduardo Bolsonaro. Lawfare é: vamos tornar os nossos inimigos políticos inelegíveis. Vamos tornar todos os candidatos da direita elegíveis inelegíveis. Todos os candidatos da direita e políticos da direita que têm possibilidade de se reeleger em 2026, vamos torná-los inelegíveis. O Eduardo Bolsonaro tem chance de ser presidente da República. Vamos torná-lo inelegível. Vamos utilizar da lei. Por que isso? Porque se nós utilizarmos do processo e da lei, nós vamos dar uma aparência de legalidade. Olha a sacada dessa gente. Se a gente aponta um revólver, se a gente mata, se a gente derruba o avião, nossa, isso vai ficar escancarado. Agora, se a gente utiliza do sistema de justiça e é a lei punindo, não, isso foi uma punição legítima. Foi o Estado a acusação, o Estado o juiz que puniu. Só que por trás disso, você tem toda uma construção vingativa e você tem toda uma estratégia de vingança. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles não estão matando os opositores como em outras ditaduras fazem, mas não deixa o Brasil de ser uma ditadura também. Acontece que a estratégia que eles estão utilizando é a estratégia processual. Por quê? Porque eles têm o sistema de justiça na mão. Como eles têm o sistema de justiça, eles têm a corte, eles têm o MPF, como eles têm toda a estrutura de justiça, o PGR é nosso, os ministros são nossos, a gente não precisa derrubar avião, a gente não precisa usar arma, a gente utiliza o sistema de justiça e damos uma aparência de legitimidade à punição. Punimos há 20 anos, metemos atrás das grades, tornamos inelegíveis, porque a ineligibilidade de uma condenação criminal é muito maior do que a ineligibilidade por improbidade, por exemplo, ou quando o parlamentar ele é cassado. Por quê? Se uma pessoa toma 20 anos de prisão, ela vai ficar inelegível até cumprir toda a pena. Imagina, 40 anos de prisão querem aplicar ao Bolsonaro. 40 anos de prisão. Quanto tempo ele vai ficar inelegível? 8 anos? Não. 40 anos. Até a extinção da pena, até cumprir toda a pena. Entendem? A sacada desses caras é um jogo de xadrez que eles estão jogando, que eles criaram as regras e eles são os donos do tabuleiro. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. E o mundo está enxergando. E alegam que, apesar da natureza protegida das atividades de Eduardo, pela lei americana, a autorização do ministro Moraes para que uma investigação criminal sobre essas ações do filho do presidente
representa uma tentativa de estender a autoridade judicial brasileira para além de suas fronteiras, a fim de suprimir a dissidência política e a defesa de interesses que ocorrem dentro dos Estados Unidos. Olha só, eles estão acusando o ministro brasileiro de estar invadindo a soberania americana. Esse juiz está querendo se intrometer na legislação americana e no território americano, com as suas leis e a sua autoridade brasileira. O caso de Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos. Preste atenção nisso. Como parte da campanha contínua de censura e abuso do poder judicial do ministro Moraes. Lawfare. Censura. E censura onde? De pessoas residentes nos Estados Unidos. Eles falam em dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadriplicar a aposta, o que tende a ser uma jogada pouco efetiva para o resultado desejado, que é evitar sanções, completou. Aqui está preparada a caminha de gato. O que a defesa do Trump está querendo? A defesa do Trump ingressou com nova ação judicial pedindo liminar para que as decisões do juiz brasileiro não valham nos Estados Unidos e para que as empresas americanas não precisam cumprir essas decisões. Pede ainda para que o juiz não seja tratado como uma autoridade diplomática, mas como um cidadão comum. Onde está a sacada aqui? Vindo essa liminar, determinando que essas decisões não sejam mais assim, que essas decisões não valham nos Estados Unidos contra cidadãos americanos, contra residentes nos Estados Unidos, se essa decisão for descumprida pelo cidadão Alexandre de Moraes, e ele insistir, ele dobrar a aposta, triplicar a aposta, ele poderá estar infringindo a legislação americana, estará descumprindo decisão judicial americana, e isso é crime nos Estados Unidos. A defesa do Trump, então, pode pedir para que a lei americana se aplique ao cidadão Alexandre de Moraes e que ele seja punido por estar descumprindo a legislação americana e, principalmente, decisão judicial americana, e isso é crime nos Estados Unidos, poderá, inclusive, ser responsabilizado criminalmente se dobrar, triplicar a aposta e descumprir essa liminar que está por vir da justiça americana. Agora a defesa do Trump mexeu certinho o tabuleiro e preparou o lençolzinho da caminha de gato. Gente, eu preciso que vocês fiquem aqui comigo até o final pra gente assistir juntos a cada segundo desse vídeo maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês. Maravilhoso, a gente tá com um advogado que tá sendo visto como o herói aqui na web, a gente tá conseguindo... Hoje a gente conseguiu trazer ele aqui com muito sangue, suor e lágrimas. Tudo bem contigo, Dr. Jeffrey Schickini? Satisfação, Ricardo. Não foi tão difícil, não. A hora que você me chamou foi um prazer imenso estar aqui. A Magnitsky, ela vai no patrimônio. E indo no patrimônio... A grande... Não se trata do Alexandre de Moraes, mas de todo um grupo que opera. Né? E vamos lembrar que a Lava Jato, ela estava indo... Ela tinha uma série de operações transnacionais com prejuízo para empresas nos Estados Unidos. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma chance muito elevada de um encontro fortuito de provas de alguém deste grupo... com aquelas empresas que tiveram... os seus prejuízos paralisados ali no meio do caminho. E aí, então, uma espécie de... como se fosse uma reabertura de uma Lava Jato, né? E aí é um efeito cascata incalculável. Né? Um efeito cascata incalculável. Mas eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha? Você acha que dá para dar um plot twist desse tamanho? O doutor Eduardo vai poder falar até melhor do que eu desse tema, porque tem reflexo muito mais cível do que criminal. Tá todo mundo esperando punição criminal com essa lei americana, mas os reflexos são muito mais cíveis, patrimoniais que a gente fala, né? Mas assim, quando a tua visão, você já tá com uma visão criminal. Você quer um reflexo criminal. Porque o Brasil, ele vem de anos já preocupado com o criminal. A gente se preocupa muito mais com o criminal do que o cível. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos,
Você teve uma Lava Jato na época que tivemos Lava Jato aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Lava Jato, ela terminou como? Com prisão. Prendeu um monte de gente e tal. E grana? Grana não teve muito. Grana não teve muito, diferente dos Estados Unidos. Teve reflexos Lava Jato nos Estados Unidos. Mas como que lá resolveu grana? Odebrecht, você quer operar aqui? Paga. Devolve. Então é trilhão de dólares. O americano, ele tá preocupado com isso daqui. O brasileiro tá com essa mentalidade retrógrada. Ah, vamos meter na cadeia. E daí fica lá 2 aninhos, acabou, tá resolvida a vida e o cara é cheio de patrimônio escondido. Então eu gosto muito mais dessa visão americana em pegar o corrupto e tirar as cuecas do corrupto, né? Do que essa visão brasileira de põe o cara na cadeia, o cara fica cheio de arrego na cadeia e preserva o dinheiro. Com relação a essa tua visão, o americano, veja, agora você consegue entender. O americano tá preocupado com o patrimônio. Ele quer punir o ditador fechando as portas financeiras, tirando as cuecas, tirando a meia sem tirar o sapato. Tá entendendo? Eles não estão... Essa lei americana não tá tão preocupada em prender o Alexandre de Moraes, por exemplo, ou prender os ditadores que ele seleciona. Eles estão preocupados realmente em fazer uma sangria financeira. Agora, para que isso tenha reflexos criminais, como você falou, pô, pode ter encontro fortuito. Para explicar, né, pro nosso ouvinte, o que é encontro fortuito? Eu vou numa casa, então sai uma busca e apreensão para ir numa casa procurar um revólver. Então sai a busca e apreensão. Ó, esse cara tem uma arma em casa, eu quero que você vá lá e apreenda essa arma. O policial entra na casa e começa a procurar a arma. Ele levanta o colchão e ele encontra um tijolo de cocaína. Opa, um encontro fortuito. Eu vim procurar a arma e encontrei cocaína. É esse o raciocínio. Eles vão procurar coisas lá nos Estados Unidos e acabam encontrando um vínculo com uma empresa de lava-jato da vida, né? Isso. Só que assim, um fato praticado nos Estados Unidos, pune nos Estados Unidos. Eu não posso punir no Brasil. Então, para que você consiga encontrar algo ilícito contra, por exemplo, um ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos, para que você puna ele no Brasil, vai ter todo um trabalho de compartilhamento de prova. Você acha, cara, que esse governo atual vai admitir compartilhamento de prova contra um ministro da Suprema Corte via Itamaraty? Forget. Esqueça. Né? Isso não é que existe nesse atual governo. Então vai ter desdobramento nos Estados Unidos? Vai. Mas compartilhamento de provas com o Brasil, a chance, Ricardo, desculpa tirar teu ânimo. Né? Desculpa podar teu ânimo. Mas nesse atual cenário, esqueça. Talvez, mudando o governo, mudando a composição do STF, talvez, né, de um futuro muito distante, se haja esse compartilhamento. Então, essas pessoas só serão punidas efetivamente no Brasil por eventual encontro de prova ilícita no estrangeiro, né, de ilicitude, quer dizer, uma prova de ilicitude, de crime no estrangeiro, se houver compartilhamento com o Brasil e um compartilhamento formal. Não é igual o Alexandre de Moraes faz, ele dá uma ordem lá para os Estados Unidos via e-mail. Não, não é assim. Tem as convenções e os tratados internacionais trazem uma formalidade de como os países se comunicam. Entende? Então eles não vão mandar um e-mail. Nós assamos essa prova aqui, manda um e-mail pro MPF do Brasil, o MPF pega aquele e-mail e aplica aqui. Não. Compartilhamento de prova tem um rito, tem todo um rito que o Brasil vai barrar. Óbvio. Vai ficar na mão de Itamaraty. Itamaraty vai validar a prova americana contra o ministro da Suprema Corte aqui no Brasil? Esqueça, nunca. Você entende? Entendi. Eu sei que é empolgante. Não, tudo bem. Né? Mas na via criminal, eu acho que não vai rolar nesse momento. Mas o Dr. Eduardo pode explicar muito melhor. Na via civil, o bicho vai pegar. O que eles querem fazer, essa sangria financeira, eles vão conseguir. Isso sim. A esperança é a última que morre. Porque, por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem operação nos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos falam, para vocês operarem aqui, vocês têm que respeitar essa nossa ordem e fechar a conta do ministro no Brasil. Eles vão fechar na hora. O Itaú vai perder a operação no Nubank, né? Que eu sei que um ministro aí tinha conta no Nubank, tinha até dinheiro lá fora. É um buchicho, é um bastidorzinho, né? O Nubank, Nubank, para você operar aqui nos Estados Unidos a partir de agora, você tem que fechar a conta desse cara aí no Brasil. Mas vai fechar na hora. Ou vai fechar as portas nos Estados Unidos? Vai acontecer isso. É isso que vai acontecer. Os caras vão perder conta até no Brasil. Eles vão ter que procurar banco que só opera no Brasil. Ou banco que opera com a China, que é o que vai acontecer. Sim.
Aí que tá o pulo do gato. Esses caras vão ficar tudo vinculado à China. Trabalhando com o Union Pay, que é aquele sistema chinês. Claro, esses caras vão migrar tudo pra China, pode apostar. O projeto desses caras agora é vínculo China. Como diria um amigo, né? Esperança é a última que morre, Deus me livre uma sogra com esse nome, né? Vento nas costas e sogra na frente, como é? Bom, vamos lá, brincadeiras à parte. Agora vamos lá. No caso, você estreou sua coluna no Bunker aqui nesse final de semana. Você mandou um texto lá que eu li ele e fiquei impressionado. Conta pra gente esse negócio. O Moraes não permitiu a intimação de uma testemunha. Doutor Duarte, você viu esse troço? Não, passou ter permitido a testemunha. Até agora... Eu vi que só que ele permitiu a testemunha de acusação. Até agora eu tava passando pano pra OAB, sabe? Até agora eu tava passando pano. Você tava segurando a onda. Porque é o seguinte, a OAB não tinha sido provocada ainda. Eu tava até passando um pano, porque eu mesmo não podia criticar a OAB, porque eu mesmo não precisei dela ainda. Eu não mandei um ofício pra OAB, preciso de um socorro aqui, a OAB me negou. Eu não posso reclamar. Só que agora eu vou fazer. Porque é o seguinte, você viu o que aconteceu, Ricardo? Eu vou explicar pra você. Imagina só. Você tá sendo acusado de homicídio, Ricardo. Vou fazer um exemplo aqui pro povo entender. Chegou uma cartinha na tua casa do Ministério Público falando: você, seu João, você ontem à noite, no ponto de ônibus da rua tal, esfaqueou o fulano de tal. Você fala, o quê? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Né? Tá bom. Você tem 10 dias pra se defender. Você vai e se defende. Aí você fala, cara, mas como que eu vou provar que às 11 da noite eu não tava no ponto de ônibus e que não fui eu que esfaqueei o fulano? É essa a acusação. Eu tava no restaurante tal e tinha o dono do restaurante tava na mesa do lado e ele me cumprimentou, ele vai lembrar de mim. O dono do restaurante estava na mesa do lado. Eu não sei o nome do dono do restaurante direito, eu não tenho intimidade nenhuma. Como que eu vou pedir para esse dono do restaurante ir no dia da minha audiência testemunhar a meu favor que eu tava ali? Não vai. Se eu chegar lá, oi senhor, tudo bem? Você lembra que eu jantei no teu restaurante? Eu tô sendo acusado de ter esfaqueado um cara ontem no ponto de ônibus. O senhor pode ir comigo na minha audiência falar que você me viu aqui? O cara vai falar, cara, suma da minha frente. Nunca nem te vi. Nunca nem te vi. Nem era eu que tava lá. Aí o que eu faço? Eu falo, excelência, eu tenho essa testemunha. Eu estava nesse restaurante, esse restaurante tem câmera. E esse dono do restaurante estava na mesa do lado e ele me viu. O que o juiz faz? O juiz manda o oficial de justiça bater na porta do restaurante e fala, o senhor tem que comparecer nessa audiência aqui dia tal. E se você não for, eu vou te arbitrar uma multa. Pô, o cara vai. Se eu chamasse, ele ia? Não ia. Mas o juiz chamando, ele vai? Com certeza ele vai. E ele vai chegar lá, o juiz vai falar, você não pode mentir. Você está compromissado a dizer a verdade. Esse senhor jantou no teu restaurante no dia tal, ele vai lá e falar, ele estava na mesa do lado, nesse horário, eu lembro. Agora, o que o Alexandre de Moraes fez é o seguinte, quem quiser ter testemunha, se vire para trazer. Ou seja, eu vou ter que me virar do avesso para convencer esse dono do restaurante a ir na audiência. O problema é que nesse processo do 8 de janeiro, as principais testemunhas se chamam G. Dias, né? Tagliaferro, Flávio Dino. Como que eu vou levar o G. Dias na audiência? O Alexandre de Moraes ele disse o seguinte, eu arrolei as testemunhas, o G. Dias. Uma das minhas testemunhas é o G. Dias. Por quê? Porque no 8 de janeiro ele estava circulando dentro do prédio, todo mundo viu, né? Ninguém tem dúvida que o G. Dias estava abrindo porta, servindo aguinha, tá, né? Filmado. Servindo blusinha pra quem tava com frio, tá tudo filmado. Caso... Né? Eu falei, eu quero que o G. Dias seja ouvido. O ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, intime as testemunhas do Ministério Público mediante oficial de justiça. Então, para as testemunhas que o Ministério Público indicou, o oficial de justiça vai bater de porta em porta e vai fazer isso. Ó, você tem que comparecer aqui por ordem do ministro Alexandre de Moraes, dia tal, horário tal, sob pena de ser conduzido coercitivamente e multa. É uma intimação. É uma intimação assinada pelo Alexandre de Moraes. Você não vai, Eduardo? Você cancela uma cirurgia importante de saúde, mas você vai, né? Para as nossas testemunhas, não. Ele disse assim... Dane-se as defesas, ele escreveu assim, dane-se as defesas, se virem e tragam as testemunhas que vocês querem que sejam ouvidas. Eu não vou intimar ninguém.
Oficial de justiça não vai intimar nenhuma testemunha indicada pela defesa. E agora? O que eu vou fazer? Mas não tem repercussão no meio dos advogados? É isso que eu falei. Isso nunca aconteceu. Não tem precedente isso? Nunca isso houve no Brasil. Sabe o que ele aplicou? Ele aplicou o Código Civil. Num processo civil, isso aqui é um processo criminal, é uma liberdade isso. No processo civil, agora é a área do doutor Eduardo, no processo civil você tem que se virar e levar a tua testemunha. Isso é normal no processo civil. Traga a sua testemunha. Ele falou, aplique aqui analogicamente o Código de Processo Civil. Só que eu não posso utilizar da analogia. O que é analogia, gente? Analogia é o seguinte, eu tenho um fato que a lei criminal não trata desse fato. Puxa, que lei que eu vou aplicar esse fato se a lei penal não trata dele? Eu vou utilizar o Código Civil, Código de Processo Civil, porque é um caso análogo. Aqui não, aqui existe lei específica para esse caso criminal. Aplica-se a lei mais específica. Qual que é a lei mais específica? Código de Processo Penal, é um processo criminal. Eu não posso utilizar analogia nesse caso porque eu tenho uma lei própria para esse caso. Ele escreveu expressamente. Aplica-se analogicamente o Código de Processo Civil. Então, assim, são sucessivos erros básicos que um aluno do primeiro... Sabia que é no primeiro período do curso de Direito que você aprende isso? Mas você acha que é erro ou é dolo isso? Não, mas é dolo. E não é nem dolo eventual, é dolo direto de primeiro grau. Tem domínio técnico. Tem domínio técnico. Ele tá falando porque quer. Tá fazendo porque quer. Tudo que eles estão fazendo é porque eles querem. Não ache. Você vê, essa semana mesmo eu postei na minha rede social lá, doutor Eduardo. Postei um voto do Gilmar Mendes na DPF 153, se eu não estou enganado de cabeça, da DPF, é um voto dele sensacional. Assim, uma aula o voto do Gilmar Mendes, coisa linda, em 2010. Uma aula de direito. Entendimento que eles estão mudando agora, completamente diferente. Se configura exceção, é por causa disso. Estado de exceção é porque foge da objetividade, né? Estado de exceção você está mudando a regra no meio do jogo. É você ir jogar futebol e o juiz... Você tá jogando futsal, o juiz apita o impedimento. Você fala, porra, mas não tem impedimento no futsal. Ele fala, o juiz sou eu. Toma um cartão amarelo. Analogamente, eu aplico o futebol de campo. Analogamente, eu tô aplicando ali. Mas eu tenho uma lei própria pro futsal. Não, eu vou aplicar a lei do campo aqui porque eu quero. Mas agora, deixa eu mudando o balde de mão, né? Se me dá um banho de água fria, agora eu vou Você tava todo empolgado, cara? Não, eu continuo empolgado, mas eu sei que é porque a gente tá num cenário tão louco, mas tão louco. É que os processos de 8 de janeiro, que passam de 400, estão beirando os 500 processos já de 8 de janeiro, foram todos no pleno. O que é pleno? É composição integral. Todo mundo. Pleno, são os 11. Né? São os 11 ministros. Tudo correu por lá. Todos os processos de 8 de janeiro correram por lá. Esse processo do Bolsonaro, do Kid Preto, do Felipe Martins, estão todos na primeira turma. Ué, por quê? Se parte da acusação é 8 de janeiro, sabia? Bolsonaro está respondendo pelo 8 de janeiro também. O meu cliente, que é um tenente-coronel das Forças Armadas, está respondendo por 8 de janeiro. O Felipe Martins está respondendo por 8 de janeiro. Opa, então segue a mesma linha plenário. Só que olha a sacada deles. Aqui que está o pulo do gato. Eles fizeram um tabuleiro e o jogo é deles. E a regra é deles. Eles utilizaram já, Ricardo, todas as estratégias possíveis para que esse caso terminasse o mais rápido possível. Todas as munições que eles tinham para que esse caso fosse o mais rápido possível, eles já utilizaram. O pessoal do Supremo. Exato. Todas as estratégias para que esse caso acabasse em 2025, eles já utilizaram. Por exemplo, comece no Supremo. Por que comece no Supremo? Porque não cabe recurso. Julgando no Supremo, transita em julgado, inelegível e vai cumprir pena. Qualquer pena acima de 8 anos no Brasil cana. No Brasil é assim. Vai pro xadrez acima de 8 anos. Imagina, penas de 14, 20, cana. Sim. Então comece esse caso já na Suprema Corte. É um jogo de cartas marcadas. A sentença tá pronta. Tá ali, tá esperando. Isso foi o que o Mauro Cid falou, inclusive. Né? O Mauro Cid falou, a lei é eles. Então a sentença tá ali. Então, como que nós vamos lutar contra isso? É impossível você lutar contra isso. Agora, o que nós estamos tentando fazer é exatamente aplicar minimamente a regra do jogo. Minimamente. Por isso que você me convidou para vir aqui, eu vim. Porque isso tem que ser denunciado. A gente tem que denunciar, porque algum dia nós vamos ter um tribunal de Nuremberg e eles vão resgatar o vídeo do Jeffrey no bunker. Olha, esse advogado já alertava. Amém. Essa é a nossa... É por isso. Essa é a nossa missão, documentar mesmo. Porque um dia, eu espero, né, provavelmente eu vou estar ou careco de cabelos bem brancos,
que esse caso vai ser revertido. Mas olha só, o que eu comecei a dizer agora há pouco, né, era sobre um balde de água fria, um possível balde de água fria. Você não desanima, às vezes, quando você vê, por exemplo, que você está num caso que as loucuras todas já geraram, por exemplo, um livro, né? Teve um livro dos juristas lá, né, denunciando o Inquérito do Fim do Mundo. O Inquérito do Fim do Mundo, etc. Não é um livro só que tem, são vários, inclusive, denunciando esse tipo de loucura. E todos os dias, não existe um dos dias da semana nos quais alguém não acorde com uma loucura feita por um membro da Suprema Corte ou de cortes superiores. Então você... E aí você fala, poxa, eu estou me esforçando aqui e agora eu tenho tive uma ideia fantástica, eu vou fazer dessa maneira. E aí, de repente, você se depara com esse tipo de coisa todas as vezes que você tem uma iniciativa boa. Né? Não, eu tive aqui, tô agindo dentro da lei, tô certo, minha estratégia é boa, vai dar um bom resultado, o desdobramento vai ser legal. E aí você se depara com alguma atitude do tipo, não pode intimar essas testemunhas, ou algo do tipo, né? Você não vai desanimando como advogado? Eu tô acostumado a lidar com promotor, né? Não, mas promotor. Ricardão, eu adoro esse jogo. Vocês entenderam? O promotor. Cara, eu sou advogado criminal. Eu adoro esse jogo. É minha pinga. Se eles acham que eu vou desanimar, eles estão completamente enganados. Vem a decisão, já tô pensando no segundo passo, na estratégia. Vamos pro pau. Vamos até o fim. Não tem. Eu adoro esse jogo. É réplica, é tréplica, é truco, é 12, é 6. O que você acha? Não vou desanimar. Não, tudo tá me bem. dando estímulo, tá me estimulando, tá me empolgando ainda mais. O que você acha que vai dar no final das contas esses casos? Olha só. Qual vai ser o desfecho disso? Sabe por que eu pergunto? Vai longe, hein? Eu pergunto porque é o seguinte, o enredo é ridículo. Sabe onde que vai dar tudo isso? Vai terminar em Netflix. Vai terminar em A Volta dos que Não Foram. Vai ser esses troços. Deixa eu te contar uma. E não tá só na Suprema Corte. Desculpa te cortar, vou fazer um paralelo aqui. Não, claro. Já tem juiz andando. Uhum. Tem. Escute essa, eu tava contando. Eu vou preservar o santo. Eu vou contar um milagre, mas vou preservar o santo pra não expor. Tá? Porque hoje tudo é processo, né? Já tô cansado de processo. Aí... Aí, escute essa. Eu fui fazer um júri, Ricardo. Olha essa, doutor. Eu fui fazer um júri, cheguei pra fazer um júri. Tem mais essa também, você perguntou da casca. Pô, eu venho de júri, eu sou advogado de júri. Minha praia é júri. Aí, cheguei pra fazer um júri, minhas testemunhas incomunicáveis, num júri. Pro povo entender, as testemunhas ficam numa sala reservada. Tira o celular da testemunha, uma testemunha não pode falar com a outra, elas ficam incomunicáveis num júri. Testemunhas incomunicáveis, começa o júri. Eu ali de beca, o promotor de beca, o júri começa, o jurado sentado. A juíza olha pra gente e fala assim, doutor, só pra avisar vocês, eu não ouço testemunhas. Agora. Eu falei, como é que é? Não, eu não ouço testemunhas. Como que você faz um júri sem ouvir testemunhas? Não, e pior de tudo, ela olhou pro promotor e falou, doutor, eu não vou ouvir tuas testemunhas nem da defesa. Pelo menos não fui só que eu apanhei, o promotor apanhou um pouco, né? A gente olhou assim, o promotor, tá bom. Pra ele é bom. Pra ele é bom, né? Eu falei, excelência, mas como que eu vou exercer um contraditório pra defesa? Não, doutor, não sei como que você vai exercer teu contraditório pra defesa. O que eu fiz? Baixei a tela do meu computador e falei, não vou fazer o júri. Desse jeito não dá pra fazer o júri. Aí começou um bate-boca, tal. O promotor pediu pra cancelar o júri, cancelou o júri, a juíza habitou uma multa em mim dizendo que eu não queria fazer o júri. Aí fui pro tribunal, recorri da multa, o tribunal tirou minha multa porque eu não abandonei o júri, eu tava lá, eu só questionei. Olha o que tá acontecendo. Sim. Existe isso, a juíza olhar e falar, não vou ouvir as testemunhas. Então as testemunhas estão em cárcere privado, porque as testemunhas estão numa sala incomunicáveis, isoladas. Né? E daí ela demorou pra fazer a ata, ela demorou umas 3 horas pra fazer a ata da audiência, porque acho que ela queria que eu fosse embora, não assinar a ata. Você acha que eu não vou assinar a ata? Não sou louco? Uma multona de 240 conto. Ela arbitrou uma multa de 240 mil em mim. Imagina? Eu falei, não, eu não abandonei o júri, eu só truquei. Eu só falei que desse jeito não dá pra fazer, eu não abandonei. É outra natureza, né? Pelo tipo da pena pecuniária que ela deu, é totalmente desproporcional. 240 mil em mim, não no cliente. Em mim ela arbitrou uma multa. Eu não fui embora, eu fiquei até o final, né? Aí, de repente, a hora que eu olhei no relógio, eu já tava dando umas 3 horas esperando. Eu falei, excelência,
Soltaram as testemunhas? Ela, é verdade, libera as testemunhas estavam presas na sala. Meu Jesus. Você entendeu as coisas que a gente lida no dia a dia, Ricardo? Isso que eu tô falando, cara. Sim. Então a TV mostra o que o ministro, a Suprema Corte tá fazendo. Mas a comarquinha lá de 10 mil habitantes tá vivendo também. Porque o juiz, ele olha aquilo e fala, agora eu posso. Xandismo. Eu posso. Aí ela botou na ata que eu gritei no final. Eu gritei, isso aí é a ditadura da toga. Eu gritei, ela botou, o advogado disse que era a ditadura da toga. Eu falei, não, isso eu concordo, pode deixar. Isso eu falei mesmo. Por favor, conste nos autos, por favor. Isso eu falei mesmo. Você vê, cara, o que tá acontecendo? Então você acha que agora o Alexandre de Moraes deu essa decisão? Você acha que amanhã já não tem juiz dando essa decisão? Traz as testemunhas. É muito mais fácil. É muito mais barato para os cofres públicos. O pessoal, não precisa ficar gastando meu oficial de justiça, gasolina do oficial de justiça. Você institucionaliza o indúbio próprio societatis. Né? Totalmente. Né? Na dúvida, o indúbio pro réu, né? Então explica para nós. O indúbio pro réu é no Estado de Direito. Né? O indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Significa que o Estado tem que ter certeza para punir. Se o Estado não provou a certeza, ele não pode punir, ele tem que absolver. A gente chama de na dúvida absolve. Não é que na dúvida absolve, é que a inocência ela se presume no Estado de Direito. Então, se o Estado não superou a presunção de inocência com prova da culpa, ele tem que inocentar. Indúbio pro réu. Eles inventaram um tal de indúbio pro societá. Na dúvida é a favor da sociedade. Não faz sentido. Porque se é a favor da sociedade, continua sendo a favor da liberdade. Né? É mais ou menos o indúbio pro réu, né? É o indúbio pro réu com H, né? Ou na dúvida a favor da democracia. Né? Na dúvida a favor da democracia relativa. Que é a nossa democracia, né? Eu ia te pedir uma água mesmo. Você foi muito gentil. Esse é o nosso Pestana. Obrigado, Pestana. Obrigado, Pestana. Bom, muito bem. Me fiz entender, Ricardo? Não, se fez entender. Agora falando sério. Agora nós vamos falar sério. Não. Ricardo, agora nós vamos falar sério. A gente tá bem animado e com razão. Mas assim, é que quando eu falo agora, falando sério, o pessoal vai entender o que eu tô dizendo. É porque o enredo disso tudo, ele é louco. O enredo disso tudo, ele é louco, cara. Se você chegar para alguém, quando a gente ouve tudo isso daqui, Deus, Supremo Tribunal Federal. Para quem ouve isso de fora, pensa, fala, é um caso, né, golpe de Estado. Porra. Os caras estavam com os tanques lá fora. É o Iraque, é o Afeganistão. É o Afeganistão, é o Iraque, era uma organização, eles tinham jatos, eles tinham bazucas, eles tinham metralhadoras. Condicionamento físico paramilitar. Condicionamento físico, era um grupo, né? Você ouve falar, por exemplo, Kids Pretos, você imagina que era qual é o nome daquele pessoal do russo que estava na Venezuela lá? Wagner o grupo Wagner, né? Você fala, o grupo Wagner. Você fala, não é disso que se trata, né? Não é disso que se trata. Você está falando de uma coisa absolutamente absurda. Eu estava conversando com uma pessoa de esquerda no hospital ontem, né? Nasceu Você fala com essa gente? Meu sobrinho. Cara? Não, a pessoa está sentada do meu lado e disse que era de esquerda e começou a conversar. Eu falei, não tem problema, a gente conversa, né? Eu falei, agora eu peço, por favor, eu vou te contar a história e você, né? A mesma coisa que eu falo pro público. Eu vou contar a história e eu quero que você me diga se você acredita, né? Trata-se de um determinado grupo chamado Kids Pretos ali, que ninguém nunca ouviu falar na vida, mas que, de repente, esse grupo composto de velhinhos ali, esse grupo, eles resolveram tirar a vida do Moraes, do Alckmin e do Lula através de colapso intestinal. Eles iam dar cabo da vida deles de tanto piriri no banheiro que eles iam fazer, né? Eles iam pro banheiro se acabar assim um do lado do outro, enquanto isso, né, surgia a Voz do Brasil no rádio, tantaranã. E aí nisso você tinha, nesse momento, né, os nossos presidente, vice, o juiz da Suprema Corte aqui, eles infelizmente faleceram devido ao colapso intestinal, né? E aí, esse colapso intestinal ia ser, como é que é? Eu não lembro agora. E de qualquer maneira... Laxante. Laxante. Eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez com o cara. Quando eu era moleque, Ricardo, desculpa te cortar, desculpa essa piada. Quando eu era moleque, tinha um amigo meu que tinha uma loja de... Sabe aquele sorvete? Você deu um colapso intestinal nele.
Tinha um amigo meu que tinha uma lojinha no terminal, era moleque, tinha meus 13 anos. E ele vendia aquele sorvetinho italiano, sabe? Sim. Só que o primeiro sai uma caldinha. Não sai o sorvete. Daí ele botava a caldinha em cima, assim, beleza. Aí passava um cara que trabalhava no mercadinho do lado. Caldinha! E ele roubava e saía tomando. Eu fiquei olhando aquilo, né, cara? Eu cadê a cabeça de um dia você advogado criminalista, né? Fui lá, comprei um laxante, cara, despejei naquela caldinha. Aí. Inteiro, né? E ficou lá, ele passou, caldinha! Não, Deus. mas no teu caso o táxi veio, né? No teu caso o táxi... Aí vamos desistir do golpe, né? Por quê? Não, o táxi não veio, né? Então, Não vimos o dia inteiro o cara no mercado, não apareceu aquele dia. não, mas se eu conto... Quando eu conto e já contei... Quando eu conto e já contei isso pra muita gente, as pessoas ficam, não é isso. Não é, você tá inventando, né? Você tá inventando, não é essa história. Eu falei, não. mas- E aí não deu as coisas não deram Ia dar um certo, o baita táxi de um não filme, veio, né? Não, ia dar um esquete isso. Filme de comédia, sessão da tarde. Ia dar um louco academia de De polícia. polícia. Você sabe o que são os Kid Preto? Não, Sabe o que é isso aí? é um grupo de... Olha só, esses caras, o povo tá brincando com o nome. Ah, Kid Preto. Kid Preto é o seguinte, são as forças especiais, tá? O Kid Preto, eles chamavam o comandante das forças especiais. Força especial é o seguinte, o cara é militar das forças do exército brasileiro e ele fez todos os cursos mais top. Ele é PQD, ele é comandos e daí ele faz FE, força especial. Assim, ele é o top do top do top. É um cara que dá curso pro BOP do Rio de Janeiro. É um cara que entra numa casa de madrugada e o alarme não dispara. Entendeu? É um cara que daria um tiro de fuzil 762 a 1 quilômetro. Entendeu? Eles estão falando que esse cara, que é elite da elite da elite, que não tem nome na farda, ele tem um número em uma operação. Entendeu? Que esse cara não conseguiu pegar um táxi. Ah, irmão. Pô, 20 anos de curso. A gente mora no Brasil. Quantos nóia craquento com uma moto piseira sem placa executa um homicídio? Você vai me dizer que um Kid Preto, que é um FE, que é um força especial, que ele entra num quartel, o quartel inteiro sabe, tem um FE aí. É assim. Um FE, quando ele entra numa unidade militar, o quartel inteiro sabe que um FE chegou. Cara, tem um FE aqui no quartel. Tipo, o cara É pra denegrir também a instituição, né? Claro! Eles querem acabar com Debochar. os FE, debochar. Debochar. Vocês são uns lixo. É. Eles pegaram o top dos top e falaram, vocês não pegaram um táxi. Vocês não pegaram um táxi. É pra humilhar, é isso mesmo. E outra coisa, essa história de matar ministro, isso não existe no papel. Eu tô no processo, eu conheço da primeira Não parte. existe no papel? Não existe isso. Nem o Mauro Cid falou. Não existe um elemento dessa criação. Eles queriam atentar contra o Lula, contra o... da onde eles tiraram isso? Eu olho, eu falo, cara, da onde vocês tiraram isso? Isso tá no relatório. Não, isso que você tá da falando, polícia. eu achava que tava no papel isso daí. Não, isso tá no papel, da seguinte forma. É o relatório da Polícia Federal que o delegado botou no teclado dele. A trama golpista era matar o fulano. Beleza, você tá dizendo que a trama golpista é matar o fulano e o ciclano. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Aí eu concordo com você. Vem da loucura, vem do delírio. Os caras criaram as narrativas. Foi criativo. Por isso que a gente chama de narrativa, porque é criado. Que nem a delação do Mauro Cid é uma narrativa. Por quê? Porque não tem base probatória. Sabia que a delação do Mauro Cid tem que ser anulada? Não só porque foi obrigado, foi coagido, foi torturado. Não, porque aquilo foi não é 9 delação. vezes. Não porque ele foi só 9 vezes e deu uma versão de cada um. Mas é porque aquilo não é delação premiada, Ricardo. Aquilo é uma confissão. Aquilo é um papagaio. É um papagaio. Você assopra e ele repete. Um papagaio faria aquilo. Delação premiada, igual na Lava Jato, teve delação premiada. Delação premiada. Você fala e você mostra o Pix, o TED. Eu mandei... Era assim Lava Jato, ó. Eu mandei tantos milhões pro Lula. Tá aqui o TED. Pô, isso é delação premiada, cara. Isso teve na Lava Jato. O Vacari fez isso. Entendeu? Os caras... É uma colaboração, né? Isso, os caras davam Pix. O bandido O cara colaborando. matava a cobra e mostrava o pau, entendeu? Agora, Não é uma tortura. o Cid, ele fala e não tem um documento. Não tem nada, ele não tem documento. Isso é uma confissão, isso não é colaboração premiada. Isso não é delação premiada. É uma confissão. Você entendeu? Agora, por que eles querem delação premiada? Tem uma sacada aqui. É isso que o povo tem que entender. A delação premiada, ela é importante pro ditador. Ela é importante porque na falta de prova você fala, a delação falou.
Você tá entendendo por que eles querem delação premiada? Endossou a loucura Pra do delegado. substituir a prova. Sim. Eu não tenho documento, eu não tenho prova, mas eu tenho a delação. Eles criam uma delação premiada para substituir a falta de provas. Porque você rebate, você fala, tá, a gente não tava perseguindo o Alexandre de Moraes. Não tem prova disso. Não, o Cid falou. Assunto encerrado. Você entendeu por que eles querem uma delação premiada? Todo o processo ditatorial, eles precisam de um X9. Porque daí a delação premiada vem substituir a falta de prova. É aí que tá. É um jogo de xadrez que tá sendo bem jogado pelo dono do tabuleiro. É o piá de prédio, o dono da bola, a regra é dele. E se jogar diferente dele, ele pega a bola e leva embora. Entendeu? Bom, muito bem. Isso tudo que você está dizendo Você me estava leva... mais animado antes de você me trazer aqui. Não, eu continuo animado, é que eu estou pensando aqui seriamente o seguinte, eu sou analista político, né? Quando você fala tudo isso, eu vejo o cenário atual, de onde a gente veio, por onde a gente passou, onde a gente está e por onde a gente está indo, né? E eu começo a me perguntar qual é a solução para isso tudo, porque tem gente inocente na cadeia, não resta a menor dúvida. O Brasil encheu as ruas por causa disso. Ó, agora... Pode falar, Eduardo. Só era... Eu gostaria de saber, Dr. Jeffrey, você teve alguma... Eu sei a resposta, mas eu gostaria de escutar. Você teve alguma dificuldade de ter acesso, por exemplo... A gente quer registrar, né? A súmula vinculante 14 do STF. Então, de ter acesso, né? O acusado, o paciente, ele tem que ter acesso a todas as provas, né, angariadas, conseguidas na formação do inquérito. Você teve alguma dificuldade de ter acesso ou de cumprir a súmula vinculante 14 do STF? Essa súmula vinculante 14, Ricardo, para te situar, o ouvinte, ela diz o seguinte: o STF fala assim, tudo que já está documentado, o advogado tem que ter acesso. Eu lembro uma vez, você me falou da súmula 14, eu contava esse exemplo na sala de aula. Eu era advogado recém-formado e eu fui numa delegacia de polícia. Aí eu cheguei na delegacia de polícia e eu falei pro polícia assim, eu quero ter acesso ao inquérito. Aí o cara olhou pra mim assim, você não vai ter acesso ao inquérito. Aí eu falei, não, eu preciso ter acesso ao inquérito, pô. Como que meu cliente tá preso. Eu li, meu cliente tava preso por, como que era? Acho que ele roubou fio de cobre. Era furto de fio de cobre. Porra, imagina. Né? Aí eu falei, não, eu quero ter acesso ao inquérito. Ele falou, não, você não vai ter acesso. Eu falei, súmula 14 dele. Não, aqui não tem essa súmula, não. Aqui não tem essa súmula 14, né? O que eu fiz? Virei as costas e fui embora. Você tá falando muito difícil. Essa súmula não tem aqui, não. Tá falando difícil, doutor. Então, eu contava. Já olhei no depósito, não tá lá, não. Então, veja, né? Dureza. Eu achei que eu nunca mais ia viver isso. Eu achei, pô, isso aí eu vivi uma vez na vida, né? Então, você imagina. Tem um trecho dessa acusação, desse processo, né? Então você viu que eu já passei nessa vida. Você acha que eu cheguei de graça aqui, Não, cara? eu tô no Fantástico Mundo de Bob, que eu tô formando a cena na cabeça aqui. Cara, aí, o que acontece? Tem trechos da acusação, relatório da Polícia Federal, por exemplo, usar ERB. O que é ERB? Estação Rádio Base. Por exemplo, meu celular tá aqui. Sim. Tá? Meu celular tá trocando sinal com alguma antena, né? Por exemplo, eu moro em Curitiba, hoje eu tô em São Paulo. Certo. Se a justiça pedir um relatório pra TIM, esse meu celular é TIM, a TIM vai mandar um relatório, vai falar, ó, o Jeffrey Chiquini no dia tal, hora tal, estava em São Paulo. Como que eles sabem que eu tô aqui? Porque esse meu celular tá trocando sinal, com uma antena em São Paulo. Qual Certo. antena? A antena mais próxima daqui. E fica esse registro? Fica esse registro numa tabela de Excel maravilhosa. É sensacional. De fácil compreensão. Nossa, todo júri que eu faço júri toda semana. Todo júri que eu faço, eu peço esse extrato de ERB, porque é sensacional. E o juiz me dá em uma semana. Por quê? Porque é fácil. A TIM fornece do ano. O juiz pede, eu quero o extrato de 2024 do celular do Jeffrey. A TIM fornece em uma semana. Em Excel, você dá Ctrl F, é sensacional. Olha você só. vê a antena, o horário de conexão, é muito legal. Se eu fizer uma ligação pra alguém, vai mostrar o número pra quem eu disquei. Essa é a questão da geolocalização, onde que o cara tava. Sensacional. Né? Se isso ele tava daqui. próximo à torre, ele tava ali, então. APE, exato. Ele não diz que eu tô aqui, porque ele vai dizer qual é a torre. Aí eles têm que fazer uma triangulação de torre e saber onde eu tô. Mas dá pra fazer. Triangulação, pega as três, tava nessa região mais ou menos aqui. Esse relatório da PF fala que meu cliente, por exemplo, do dia... Eu vou falar exatamente. Do dia 11 ao dia 18, é exatamente isso. Ele estava em Brasília. O meu cliente morava em Goiânia. Ele estava em Brasília. E ele fala, segundo a ERB. Ele fala.
Segundo a Herb, do telefone tal, ele estava em Brasília. Ou seja, você tem uma prova documental. Ele falou que ele tem a Herb. Ah. Ele falou que ele tem a Herb. Eu falo, eu quero a Herb. Não vem. Meu cliente tá indo pro 6º mês preso. Faz 6 meses que eu peço essa Herb. Esse aqui é para o seu cliente. Ele não me dá. Coisa que num processo de julho eu consegui uma semana. Quer dizer, conseguia, né? Porque a partir de agora, né? Tá, não sei se a juizada vai dar. Mas nesse caso, estavam dizendo que ele estava num lugar e a IRB Como diz que eu vou provar? A IRB diz que ele está em outro. Não. O contrário. A Polícia Federal fala assim... Eu, Polícia Federal, digo que ele estava em Brasília. Certo. A Polícia Federal tá falando, ele estava em Brasília, porque a Herb disse que ele estava em Brasília. Aí eu falo, eu quero ver essa Herb. Eles não me dão. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir, eles não me dão. Ou seja, súmula vinculante. Sim. Tá documentado e eles não me dão acesso. É aquele troço que eu vivi na delegacia de polícia há 15 anos. Só que agora na Suprema Corte. O Gilmar Mendes tem uma frase muito legal, que ele parou de usar. Ele falava o seguinte: o STF não é um órgão que não erra. É o órgão que erra por último. O Gilmar Mendes falava isso. Hoje ele não fala mais, obviamente. É exatamente o que está acontecendo. Não pode. Você lembra que... Você já ouviu aquela piadinha, né? O sujeito fala assim, ele vai lá na Coreia do Norte lá e pergunta pro cara, tem súmula vinculante 14... Como é que tá o governo do seu país aí? Ele fala, olha, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar. Literalmente. Literalmente. Agora, nesse meio tempo, o que você viu assim de mais absurdo ao ponto de ser inesperado? De tudo que você viu até agora nesse meio, e não só no caso do teu cliente, claro, mas a gente tem o caso do Felipe Martins, o caso do... Eu acho que o pior é o do Felipe Martins. O do pior do Felipe Martins. O do Felipe Martins é aberrante. Sabe por quê? O povo tá dizendo assim, olha só o que eu vou te falar. O povo tá dizendo, o caso do Felipe Martins é absurdo, porque o ministro falou que ele viajou e ele não viajou. Beleza. O pior disso, a prova que o STF utilizou para dizer que ele viajou é uma prova ilegal, é uma prova ilícita. Aquela prova que eles utilizaram para dizer que o Felipe Martins saiu do Brasil é um documento falso. O nome do cara tá errado, tá Felipe com E. É Felipe com I. O número do passaporte tá errado. Então você imagina, cara. O documento utilizado para falar te prendo porque você saiu do Brasil é um documento falso. Então é o caso mais aberrante, é o do Felipe Martins. O caso do meu cliente, por exemplo, tem várias aberrações assim também, como essa de falar que o cara tá em outro lugar, era aniversário do cara e ele tem uma foto em casa. Como que falam que ele não tava em casa se ele bateu uma foto em casa no aniversário dele? Né? Nessas datas que eu falei, a polícia afirmando que ele não tava. E eu tô falando, porra, a foto aqui! Desculpa o palavrão. Entendeu? Tem casos absurdos também. Outra coisa, meu cliente tá preso por quê? O Mas fato que eles estão ali... Você vai acreditar na foto ou no que eu tô falando? Não, você vai acreditar em mim ou na PF? Quem sou eu na ordem do dia, né? Então veja, o meu cliente tá preso por quê? O fato que imputam a ele é em dezembro de 22. O cara foi preso em final de 2024. Cara, o que ele fez pra ser preso? O que aconteceu de novo? O cara tava em liberdade desde dezembro de 2022 e não tentou matar ninguém. Agora você prende ele em final de 2024 por quê? Isso não existe, ele não foi condenado. Tá prendendo o cara no inquérito. Por quê? Pra prender. Qual o risco da liberdade desse cara? O que de novo veio? Então, assim, aberrações em cima de aberrações. Mas eu acho que a pior é do Felipe. A do Felipe é absurdo, né? Outra coisa, por que do Felipe é absurdo também? O cara foi preso por sair do Brasil. Outra coisa, ele tava proibido de sair do Brasil? Ó, ele não saiu do Brasil. Ele não saiu do Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não estava proibido de sair do Brasil. Terceiro ponto, a prova que disse que ele saiu do Brasil é uma prova ilícita, ilegal. Cara, e a geolocalização dele. Tá? E a geolocalização dele, que eles sabiam que ele estava no Brasil. Mas sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte, geolocalizaram assim, não, deixou o celular em casa para enganar a justiça. E o que você acha do andamento desse processo do Felipe Martins lá fora? Então, o Felipe Martins é um amigo pessoal meu. Eu e o Felipe Martins nós somos muito amigos, né? Então, assim, tudo que eu sei é um pouco que o Felipe me conta, né? Mas eu também não fico especulando muito, né? Porque tem uma situação de estratégia da defesa dele e tal, nós somos amigos. Mas o que eu sei de pouco de bastidor, né? É que tá bem avançado.
Mas sabia, Ricardo, que o processo do Felipe Martins é ele, Felipe Martins, que ele contratou um baita no escritório lá. Aquela advogada que tá dando entrevista é uma advogada super respeitada. Ela é bem competente, o escritório daquela advogada lá que atua nos Estados Unidos, tá? É o Felipe Martins que tá processando o governo americano. O processo lá é exatamente isso. Eu, Felipe Martins, processo o governo americano porque alguém do governo americano, em especial da imigração, falsificou meus dados. Lá isso é muito sério. Lá dá indenização, lá na grana, né? Lá dá indenização de milhões de dólares se ele ganhar essa ação. Então é ele que está processando o governo. Só que olha só que legal, por que esse caso é tão interessante? Um dia antes da audiência do Felipe Martins, e eu falo isso pelo que eu sei do caso, mesmo como todo mundo sabe. Não é informação privilegiada minha, é o que nós advogados sabemos pesquisar e eu tô vendo, né? Um dia antes daquela sessão de julgamento da denúncia do Felipe Martins, o governo americano se manifestou oficialmente sobre fraude na imigração. Olha como o caso dele é grande nos Estados Unidos. Ele balançou todo o governo americano. Eles deram um pronunciamento um dia antes da audiência. Aquela audiência do Felipe Martins foi igual a que a gente viu televisionada do Bolsonaro. Então tem uma denúncia e aí o juiz vai decidir se recebe a denúncia ou não. Lá na justiça americana, como que foi? A defesa do Felipe Martins chegou perante o juiz e falou assim: eu tenho um caso. Na justiça americana é assim. Não é igual aqui no Brasil, que você peticiona, junta num sistema, cai na imprensa antes de todo mundo, né? Lá nos Estados Unidos não, é uma audiência presencial. O advogado fala: eu tenho um case. O juiz fala: qual que é teu caso? Você vai e apresenta o caso. O juiz intima a parte contrária, que tá ali no plenário. Lá é tudo júri, né? Nos Estados Unidos é tudo audiência júri, né? O advogado do Estado poderia ter contestado a acusação. Ele poderia falar: não, essa alegação do Felipe Martins é absurda, tal, eu contesto. Ou ele podia ter oferecido um acordo. Não, vamos fazer um acordo, para morrer esse processo o governo vai te dar tanto. Não, sabe o que o governo americano disse? Não, nós queremos participar desse processo, nós concordamos com a ação e queremos contribuir com o apuratório. Uniram forças. Olha que absurdo como está esse caso. O governo americano aderiu à acusação feita pela defesa do Felipe Martins e agora vão trabalhar de mãos dadas a apurar todo o ocorrido. Então não tem como eu dizer que não é um caso grave que vai dar uma reviravolta. Entendeu? Só que é reflexos nos Estados Unidos, né? Os reflexos no Brasil serão reflexos secundários, porque é um fato que foi praticado lá. Os reflexos aqui são reflexos políticos, né? A maioria deles. Entendi. E, assim, é uma pergunta um pouco complexa que eu tenho, mas eu queria ouvir disso de algum advogado que está atuando nesses casos, né? O Moraes, recentemente, ele deu uma entrevista para o New Yorker, lá para o sujeito fez uma biografia do Che Guevara, essa turma toda, né? Essa turma toda democrática, né? Esse New Yorker é o metrópolis deles. É o metrópolis deles, a carta capital deles. É, a carta capital deles. E assim, uma coisa que eu acho que pouca gente entende a importância é de quando um juiz sai do papel dele de ter que ser uma pessoa isenta, que vai ter que ouvir os dois lados, analisar segundo a lei, etc., e se torna um protagonista, e de protagonista se torna um protagonista político, né? Essa entrevista, na minha opinião, ela deu uma nova roupagem muito pior ao que a gente chama de ativismo judicial. E no Brasil a gente tem casos assim que são aberrações. Eu estava conversando com alguns colegas no sentido de fazer um documentário até disso, que é o abuso com as ADPFs, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Alguém chega lá e é uma ação que só pode ser julgada no Supremo Tribunal Federal, não passa na mão de político nenhum, e quando você vê, muda, por exemplo, o sistema educacional, muda, por exemplo, o sistema penitenciário, etc. Mas essa entrevista do Alexandre eleva ele, o status de ativismo judicial, para uma coisa impensada, né? Pelo menos na minha visão, né? Agora, eu queria saber, para os operadores de direito que estão diretamente envolvidos nos casos. O que chama mais atenção é que eles anularam a Lava Jato criticando o protagonismo do Sérgio Moro, né? Então o Gilmar Mendes dá um pronunciamento agora que ele se orgulha de ter acabado com a Lava Jato porque eles combateram o protagonismo do Sérgio Moro e que a Lava Jato foi uma organização criminosa.
Foi isso que eles falaram agora. Então, e eles estão sendo mais protagonistas ainda, né? É importante explicar para as pessoas que numa democracia, no Estado de Direito, você tem que ter um juiz imparcial. E o que é um juiz imparcial? É um juiz que ele não substitui as partes. Como assim? Ninguém é neutro, Ricardo. Por exemplo, doutor Eduardo. Ele tem um time do coração. Que time que você torce, doutor? Torço pro Corinthians. Você é corintiano. Então o doutor Eduardo agora ele tá na posição de advogado, de juiz. O Eduardo é o juiz dessa mesa e ele é corintiano, tá? E você é o réu, Ricardo. Você é palmeirense. Eu te pergunto, o doutor Eduardo pode julgar você? Pode. Ele é imparcial? Depende. Ele vai se portar como imparcial? Porque a imparcialidade é aquilo que eu mostro ser, não é aquilo que eu realmente sou. Neutro ele não é. Ele deve estar te olhando em canto de olho, né? Palmeirense, né? Claro que ele não gosta do Palmeiras, entende? Mas aqui na condição de juiz ele tem que ser alheio aos interesses da parte. Eu, por exemplo, sou o acusador aqui e você é o réu e ele é o juiz. Ele não pode substituir a gente. Ele sentou uma testemunha de acusação, ele passa a palavra para acusação. Eu faço as perguntas. Sentou uma testemunha de defesa, ele passa a palavra para a defesa. A defesa faz as perguntas. Ele olha para a gente e fala, acabou a audiência, boa tarde. Ou seja, ele pareceu imparcial. Isso é ser imparcial. Parecer imparcial. Lembra da mulher de César? Você pode até não ser honesta, mas você tem que parecer honesta. Então, você tem que parecer... Eu te pergunto, o Zanin consegue parecer imparcial? O Flávio Dino consegue parecer imparcial? O Alexandre de Moraes consegue parecer imparcial? Então a minha crítica é, eles podem até não ser imparcial, como muitos juízes podem não ser imparcial, mas você deve parecer imparcial. Entende? Se o juiz não consegue parecer imparcial, ele tem que se declarar suspeito ou impedido, ele tem que sair do caso. Então a crítica que eu faço é essa. Quando ele faz esse book, quando ele dá aqueles pronunciamentos, quando ele pede para intimar as testemunhas da acusação e não da defesa, ele está substituindo uma parte. Veja, ele está inclinado à acusação. Se ele está inclinado à acusação, significa que ele não está sendo imparcial. Por isso que a deusa Teme, sabe aquela estátua da frente do STF? A estátua mais cara do mundo. Se você tocar nela, é 14 anos de prisão. Não existe nenhuma estátua no mundo que se você tocar nela, você vai preso. Aquela é a única. Com batom. Com batom, é. Ah, proibido posse de batom ali. Você viu que aquela estátua, ela tá cega? E é por isso que o ministro tem uma foto que ele tá de olho fechado. Aquela foto de olho fechado é eu sou imparcial. É esse o significado, não é outra coisa. Aí, ela está vendada por quê? Porque ela tem uma balança nas mãos. E essa balança, se ela está vendada, ela não vê em qual lado as partes colocam as provas. Então ela não sabe se foi a acusação que colocou a prova aqui ou foi a defesa que colocou a prova aqui. Por isso que ela está vendada. Então as partes começam a colocar as provas. Pro lado que pesar mais é o lado que tem mais prova. Ela tem uma espada que representa a justiça. Ela desce a justiça. É essa a representação. Eu pergunto, quando o ministro fala, eu vou ouvir as testemunhas do Ministério Público e não vou ouvir as da defesa, ele está vendado? Ele está sendo imparcial? Não, ele está pesando para um lado mais do que para o outro. Ele está apto a aplicar a objetividade da lei? Isento de subjetividade? Não, ficou claro, acabou. Por isso é um processo político. Não tem como defender. Não, eu já desafiei várias vezes. Eu desafio para qualquer debate, a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer jurista desse Brasil, de cabelo branco, sem cabelo, a um debate, a defender tecnicamente esse processo. Pode lançar, eu desafio qualquer um. Posso colocar meu carro valendo. Juro. Não tem. Todo jurista desse Brasil sabe que é um processo indefensável. Todos. Não existe um jurista nesse país. Nem um jurista de shorts é capaz de defender esse processo com técnica. É um processo que eles conseguem defender com ideologia. Eles conseguem defender com um apoio político, com ideologia, com ódio, com amor. Agora, com técnica, não existe. É um processo atécnico do início ao fim. A minha maior preocupação, que eu tenho dito, é que esse processo vai acabar. Vai acabar, tudo acaba. Tudo passa. Só que, quando esse processo terminar, todas as ilegalidades e as irregularidades que
que ocorreram nesse processo, elas serão repetidas nos próximos processos. Então eu tenho dito isso à comunidade jurídica. Tem muito advogado hoje que não está atuando nesse processo e que não está se manifestando. Só que esquecem que esse processo vai passar. E essas ilegalidades se repetirão nos processos deles. Então, a luz que eu vejo no túnel, ela pode até existir politicamente, mas juridicamente não vão restaurar mais. Acabou, perdeu. Foi pro buraco, foi pro brejo. O direito não será mais restaurado como era. As cicatrizes ficarão. Algumas coisas podem ser restauradas, como intimar a testemunha da defesa. É possível que isso se restaure, né? Agora, tem muitas coisas que não vão se restaurar mais. Então esse processo vai ser um divisor de águas no Brasil. Seja para o bem, seja para o mal. Do jogo que nós estamos vendo, me parece ser tudo para o mal. Então, juridicamente, primeira resposta à questão jurídica, é grave, o prejuízo vai ser imensurável aos outros processos, ao futuro do direito. Tudo isso vai se repetir para o futuro. Isso sem contar a escalada do superior em direção aos fóruns de primeira instância. Não, isso vai ser uma cachoeira. Vai ser um prejuízo que a gente vai conseguir medir ele daqui a 50 anos. É absurdo o prejuízo que vai trazer, tá? Agora, do ponto de vista político, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo. Você vê? Eu vejo. Ponto de vista político. Eu não consigo visualizar uma reeleição do Lula se for um jogo limpo. Deixar bem claro. Eu acho que é impossível uma reeleição do Lula num jogo limpo. Tá. Né? E é impossível um Senado que não seja 2/3 de direita em 2026. Se for um jogo limpo. Então, tendo um jogo limpo, eu acho que o presidente do Brasil não é o Lula. E o Senado vai ser renovado em 2/3. As coisas começam a mudar. O problema é que o Brasil ele não é tecnicamente uma democracia. O Brasil você não tem 3 poderes. O formato do sistema brasileiro é um país de um único poder. Por quê um único poder? O judiciário é o último a falar. Então, se o judiciário é o último poder a falar, você não tem 3 poderes de fato. Você tem 3 poderes no papel, mas na prática é um poder. Por exemplo, passa a anistia, que é o tema do momento. E vai passar. A Glaze já jogou a toalha. Sim. Né? Então a anistia é a pauta que vai passar. A anistia é uma lei. Tá? Então o Congresso aprova a lei. Vai para o presidente sancionar. O Lula vai vetar. Volta para o Congresso. O Congresso derruba o veto, vira lei. Todo mundo comemora. Você vai comemorar no teu canal. Vai todo mundo soltar fogo de artifício. O PGR, que faz parte do sistema, ele vai fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele vai falar para o STF, STF, essa lei da anistia é inconstitucional. O STF pode, um único ministro, então tem um sorteio, um relator, pode dar uma liminar e suspender os efeitos dessa lei em 24 horas. Então a lei é publicada hoje, daqui 24 horas vem uma liminar monocrática, né? Um único ministro dá uma liminar e suspende os efeitos da lei da anistia. Ou seja, quem está preso continua preso, quem está condenado continua condenado. Até que o STF julgue a ADI. Vai julgar daqui 4 anos, vai julgar daqui 5 anos e fica a liminar lá, com a lei suspensa. E daí no final o STF vai lá e dá uma canetada, né? Faz uma sessão televisionada na TV Justiça, que para mim foi o maior problema da justiça brasileira, foi ter uma TV Justiça, porque dali todo aquele ego que estava para dentro eu coloquei para fora, né? A vaidade agora ela é exteriorizada, todo mundo quer ter o seu minuto de fama, né? Então a TV Justiça fez muito mal. Então daí eles vão lá e declaram a lei da anistia inconstitucional. Pronto, acabou a anistia. Mas a anistia é o povo que decide. Não, mas o povo não fala por último. Que poder, a gente fala, né? O poder emana do povo. Claro que não emana do povo. O poder emana de juízes que não foram eleitos. Se eles não foram eleitos, como que o poder emana do povo? O poder emana do povo. São eles que falam por último e a decisão deles é incontestável. A decisão de um juiz a decisão de um ministro da Suprema Corte é incontestável. Você não tem para quem recorrer. Então o poder não emana do povo, não, Ricardo. E nós precisamos de uma reformulação. O Brasil, esse atual sistema de justiça, ele é um sistema falido. O Brasil não é efetivamente uma democracia. É um país de um único poder. Quem manda no Brasil é a Suprema Corte.
Mas aí você me deixou confuso, porque você falou que tava vendo luz no fim do túnel e me jogou mais um balde de água fria. Sim, a única forma é um presidente peitudo e um Senado forte e aí uma guerra política. Guerra de narrativas, guerra política. É tracionar, tem que tracionar essa corda. Olha só, Montesquieu criou a tripartição de poderes não para que fosse harmônico, para que houvesse uma atração justa. Então, um cabo de guerra entre os poderes. É normal. Ai, que nem os ministros falam, né? Bem bonitos, bem vestidos. Os poderes hoje estão em harmonia. Mas quem disse que a tripartição de poderes foi feita para que houvesse harmonia? Sim. É o contrário, é um poder fiscalizando o outro. Sabia, Ricardo? Sim. Tripartição de poderes não foi feito para que os poderes vivem em harmonia. É para que os poderes se respeitem. Olha só, ministro, eu sou o Senado. O Congresso criou essa lei. Se você não aplicar essa lei corretamente, nós, senadores, vamos te impeachmentar. Então é instaurar processo de impeachment. Aí o Poder Judiciário vai, opa, eu não quero ser impeachmentado, beleza. Eu volto a aplicar a lei, beleza, solta a corda. É essa atração que a tripartição de poderes precisa. Por isso que eu gosto tanto da Inglaterra. E lembrando que o Senado é o voto direto, não é igual o quociente eleitoral da Câmara dos Deputados. Exatamente. Ou seja, ali está a representação o Senado é majoritária. Direta, Entendeu? Eu gosto da Inglaterra. A Inglaterra é o seguinte, o primeiro-ministro que manda. E se o primeiro-ministro não está alinhado com o povo, que é o Congresso tira o cara. É o povo tira o cara. Eu acho que o sistema inglês, eu acho o mais próximo do perfeito. Não existe sistema perfeito. Mas eu acho o inglês sensacional. O primeiro-ministro ele tem que pisar em ovos com o povo. Eu sou da opinião de que quem não faz gol, toma. Quem não faz gol, toma. E isso que você tem dito é uma coisa que eu também tenho dito. Falando, não foi feito para andar em harmonia, foi feito para ser um contra o outro. Exato, um fiscaliza o outro. Você claro. Um fiscal chega lá e fala, tô em harmonia. Eu só por isso ouvi falar fiscal em harmonia. Por isso que o STF não pode ficar prendendo o deputado. Porque o deputado criticar ele e fiscalizar é o papel. Ah, se me criticar eu prendo. Mas pera lá, o papel dele é te fiscalizar. Ele é um poder. Mas aí é que tá, o meu problema não é o judiciário ir além e fazer o que está fazendo. Por quê? Porque já foi feito, o tempo não vai voltar. Né? Assim, ou seja, é um problema, mas o problema nesse momento é exatamente quem não faz gol toma. Por quê? Porque está tomando gol porque não fez. Como que não tem um processo de impeachment ainda? Exatamente. Como que o sujeito que é o fiscalizador está olhando, está fazendo vista grossa, nem vista grossa está fazendo mais. Então, na minha opinião, os parlamentares estão com medo da militância de redação. Eles estão com medo das notícias. Tudo cheio de teto de vidro, né? Teto de vidro e não é homem. Porque é o seguinte, os caras têm... Tá bom, vamos pensar que o jogo dos caras é o seguinte, tá todo mundo com teto de vidro. Deixa eu te fazer Mas é um toma lá da cá. Deixa eu te fazer uma provocação. Porque assim, alguns países da América Latina têm um modelo de divisão dos poderes, de democracia diferente. O caso, por exemplo, da Bolívia, onde a Nicarágua tem uma visão diferente da democracia. A Venezuela também. Mas ali já chegou no sui generis ali. No caso da Bolívia, por exemplo, eu acho muito interessante que os juízes da Suprema Corte são cargos eletivos. A população vota. Né? A população vota em quem que vai... É uma eleição. Né? Você não acha que essa seria uma solução para esse caso que você citou, por exemplo, da TV Justiça, já que o cara quer ser um popstar... Sensacional. Você coloca... Não, tudo bem, você quer. Não dá para voltar. Porque os Estados Unidos fez com o lobby, por exemplo. Cara, eu coloco uma lei, os caras vão violar a lei. Não tem jeito. O que eu falo? Libera. Só que você é obrigado a documentar tudo que você está fazendo aí. E aí acabou com o problema. Né? Opa, peraí. É permitido, mas eu não posso cometer crime e ainda tenho que dizer o que eu estou fazendo. Se você olhar para o viés de que democracia é o poder do povo, né? Então tá bom, todos os poderes têm que estar na mão do povo. Elege o legislativo, elege o executivo, elege o judiciário. Então o raciocínio está perfeito. Você acha que seria uma boa... Seria péssima opção, mas a menos ruim, né? Não, eu quero, seria ruim, eu quero seria ouvir, menos ruim. Eu realmente não tenho uma ideia formada sobre Os Estados Unidos fez isso com o Ministério Público, né? Ministério Público? O promotor de justiça nos Estados Unidos, ele é eleito pelo povo. É mais ou menos como se fosse aqui no Brasil. É bem parecido aqui no Brasil o conselheiro tutelar.
Então a região elege o seu conselho tutelar. Nos Estados Unidos é assim, é o Ministério Público, é o promotor regionalizado. É bem semelhante ao nosso conselho tutelar, o promotor nos Estados Unidos. Ele é eleito, eles fizeram isso com o promotor. O juiz não. O juiz é um cargo que é um cargo de carreira. Mas eu vou te falar uma coisa. O problema disso tudo que eu vejo seria a corrupção, né? Mas corrupção por corrupção, né? Eu acho que quando eles criam esse formato do poder judiciário da forma como é uma forma de blindar os juízes contra pressão externas, porque a partir do momento que ele é eleito, ele pode sofrer pressão externa, tanto que historicamente você fala que o STF ele é contrapopular. Por quê? Porque é uma instituição que não pode sofrer interferências externas. Sim. E a partir do momento que você coloca um juiz político, ele sofreria interferências externas para não perder o mandato. Como, por exemplo, um deputado que é eleito pelo narcotráfico. Porque você sabe que dinheiro elege deputado, elege vereador, claro. Elege, né? Tem o cara que se elege na urna, o Nicolas. O Nicolas é eleito pelo povo. Sim. Mas tem aquele deputado com pouco voto na margem que o voto do cara, cada voto custou R$2.000. Eu acho que o juiz não ser eleito é para evitar isso. Sim. Então tem que pensar muito bem. É legal a tua indagação. Eu acho que no Brasil não daria certo. Difícil pra gente pensar o que daria certo no Brasil. Eu só acredito que o Brasil precisa, antes mesmo com o voto majoritário do país, né? Eu sou porque a favor. Essa regionalidade, ela favorece o contexto que... Eu acho que o melhor seria o juiz de carreira. Não, eu confesso que o melhor seria o juiz de carreira. E poderia, olha só que legal pensando aqui, né? Seria assim, se eu pudesse inventar um troço. Eu inventaria um juiz de carreira que para os tribunais superiores ele teria que se candidatar e ser eleito pelo povo. Um misto. O cara ele é um juiz de carreira técnico, e daí o povo elege ele não um cara que pode vir de fora qualquer um. Entendeu? Entendi. O Fernandinho Beiramar vira juiz da Suprema Corte. Não, claro. Você entendeu? Entendi. Mas eu vou ser franco, eu não sei a solução. Eu não sei, eu tô estudando, tô perguntando, mas eu não faço ideia do que... Eu peço para que o povo tenha consciência que o cargo mais importante do país se chama Senado Federal. É mais importante que o presidente, é mais importante que os deputados. Por quê? Porque é o Senado que fiscaliza esses poderes. O Senado tem um poder que você não tem noção. Por exemplo, tem senador ali com teto de vidro. E daí um ministro... Esse é o jogo, né? O jogo na prática é, cara, o ministro olha para ele e fala, eu tenho um processo teu aqui, eu vou te explodir. Você cale tua boca. Se o Senado fosse de verdade, o Senado chegar e falava assim, ministro, legal, você tem processo contra todo mundo aqui, mas nós vamos estar na impeachment contra você, nós vamos chutar a tua bunda. Não, mas é isso que eu tô falando, quem não faz... Tá faltando, é isso, tá faltando tracionar essa guerra. Tudo bem, você quer vir pra guerra? Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Numa guerra todo mundo sangra. É o acordo do Comando Vermelho e do PCC. É o seguinte, cara. Vamos dividir essa linha aqui? Vamos. A violência é a linguagem universal. É a única linguagem que se respeita em qualquer lugar do mundo. Quem hoje... Faz uma enquete. Quem hoje colocaria uma camiseta verde e amarela, iria para frente do Congresso iria para frente do STF fazer uma manifestação? Quem iria hoje? Por quê? Violência ganhou. Ninguém hoje colocaria uma camisa verde e amarela e iria na frente do STF fazer uma manifestação. É assim que se funciona. O cara, esse Senado vai me impeachment. Ei, vamos viver de boa? Vamos. Zerou, fechou. Mas como é que impacta vocês, advogados, que estão lá dentro, lidando com casos tão sensíveis, quando vocês veem, por exemplo, essa cadeia de acontecimentos que envolve, por exemplo, a Débora dos Santos, a Débora do Batom. E me refiro ao fato de ser tão dramático. Você fala, cara, era uma dona de casa, com 2 filhos... E ela ia passar, né? Eu não sei se... Inclusive você falou que você ouviu um vídeo teu esses dias dizendo que ela de repente pode voltar pra cadeia, né? Ela vai voltar. Você acha que ela vai voltar? Porque eu acho isso muito impactante. Impactante ao ponto de encher uma Paulista de gente.
encheu uma paulista de gente. Em Copacabana, eu estava lá, eu fiz a cobertura em Copacabana, eu estava na área de imprensa lá, eu vi o tanto de gente que teve lá. Você tirar o sujeito do sossego para ele ir se manifestar no Rio de Janeiro, numa Copacabana, de manhã, debaixo daquele sol que é um castigo aquilo ali. Tem que ser uma coisa muito importante. O cara tem que se importar muito com aquilo ali, né? E a Paulista é a mesma coisa. Tem que se importar muito com aquilo ali. E não foi pouca gente. E depois ainda tem a prova negativa, né? Quer dizer, a esquerda convocou um manifesto e conseguiram encher a calçada da Viela, né? Assim, uma coisa... Foi quase uma Se o Bolsonaro fosse comprar um pastel, juntava mais gente. Pô, juntava mais gente. Reunião de condomínio. Não é, mas é que o que eu tô dizendo assim, pro sujeito que tá ali, o advogado que tá à frente disso, defendendo a pessoa, deve ser um fardo muito pesado, porque assim, cara, se eu não der o meu melhor do melhor, essa pessoa vai passar 17 anos lá dentro, eu vou carregar isso na consciência. O pior é que não depende do advogado, né, coitado? Não, eu sei que não depende do advogado, mas isso não tem como o cara se livrar disso. Como o cara vai se livrar de um peso desse? Ou a consciência dele está cauterizada, ele morreu como alma, ou ele vai lidar com isso. O que mais incomoda o caso da Débora é o seguinte, é a proporcionalidade das coisas. Primeiro que aquilo não é crime. O crime da Débora, de forma bem forçada, poderia ser crime ambiental. Ambiental? Tem um crime ambiental que é de detenção, ou seja, não admite prisão preventiva, a condenação não pode ser no regime fechado, né? Mas eu acho que não é também, porque o crime ambiental é pichação. Pichação é aquilo que você marca e dá trabalho para limpar. A reversibilidade. Né? Exatamente, o da Débora não é pichação, porque um batom você tira com muita facilidade. Então eu acho que não tem potencial de ser crime aquilo. Então, para começar aí, nem crime ambiental não vejo, porque não tem potencialidade lesiva. É aquilo que a gente fala de insignificância, né? Você não tem tipicidade material, ou seja, o dano é irrisório, é insignificante, não constitui crime. Indenize, pague uma multa, e na hora nós vamos limpar e você vai pagar a conta. É menor potencial ofensivo até. Superando essa discussão, a gente se incomoda porque, por exemplo, eu faço júri. Um condenado hoje num homicídio, 6 anos. Um roubo, um 5-7, arma, entrou no estabelecimento, ajoelhou todo mundo, 5 anos. Tráfico de drogas, é primário, hein? 4. Latrocínio, toma 8. Mas o caso da Débora, para mim, ele é tão especial, assim, na minha leitura, ele é tão especial, porque as pessoas pegaram a absurdidade dele e essa demora do judiciário em responder esse caso, pouco caso que eles fizeram, ou nenhum caso, né, só se manifestaram diante de uma revolta popular quase, das pessoas indo pras ruas e dizendo, cara, vocês estão loucos? Mas foram pra Paulista, né? Não foram pra frente do STF, né? Não, tô dizendo... Você entendeu? Desculpa te cortar, mas olha só o peso disso. Claro. Enchemos a Paulista, enchemos Copacabana. Vocês podem encher o quanto vocês quiserem. Quero ver quem vai encher na frente do STF. A Débora foi pra isso. Foi pra amordaçar o povo. Vocês é daqui pra lá. Não se metam aqui. Ah, entendi o que você tá falando. Você Agora entendi. Agora Agora eu capturei o que você tá dizendo. Entendi. Não estamos incomodando eles enchendo a Paulista. Encher a Paulista, Ricardo, e encher Copacabana é pro Congresso. É um impacto pros canalha dos deputados e os canalhas dos senadores que estão quietos. Vagabundo. É uma pressão... Paulista e Copacabana não pressiona a Suprema Corte. Não tocou neles. Não se preocupe. Não acha que a gente, olha, nós mostramos a nossa força. Você acha que não incomoda eles? Não, zero. Sabe o que eu pergunto? Incomoda quem depende de voto. Sabe o que eu pergunto? Tem um aspecto muito interessante no caso da Débora. Tem um aspecto que é o seguinte. Quando as pessoas, inclusive muita gente diz, o batom virou, por que pichou a estátua? O problema do batom não foi esse. A questão do batom é que ele não é nada do que a Débora está sendo condenada. O caso da Débora, ele demonstra que ela não tinha nenhuma condição de dar um golpe de Estado. E aí, a partir da Débora, você começa a ver que todas as pessoas que estão presas tinham aquele perfil, quando não mais frágil.
Então você fala, querido... O direito penal fala disso. Então, aí já não é minha área. Eu até vou pedir para você falar disso pra gente. Mas o grande lance da Débora é que ela despertou o Brasil para acordar vamos dizer assim, da hipnose feita pelos meios tradicionais de comunicação, né? A Globo acho que fez um documentário, a CNN fez um documentário para convencer as pessoas de que de fato foi uma tentativa dramática de golpe de Estado. E aí você vai ver, você fala assim, fulano, olha aqui quem é que estava dando golpe de Estado, era a Débora do Batom. Cara, desculpa Globo, vai dormir. Desculpa Globo, desculpa CNN, vai dormir. Foi a cagada deles. Esse foi o lance da Débora. Foi a cagada deles de televisionar o recebimento da denúncia do Bolsonaro. O Brasil estava polarizado naquele momento. De um lado, nós que tínhamos certeza que não houve tentativa de golpe. Imagina. E de outro lado, uma parte da população que ainda acreditava que houve tentativa. Você quer ver esquerdista sair correndo, no caso do 8 de janeiro? Eu pergunto para todos que eu pergunto, ninguém responde, desconversa, sai fora na hora. Falou assim, eu quero que você me explique o que impediria Luiz Inácio de continuar na cadeira no dia 9 de janeiro. Não, mas teve um caminhão. Eu quero saber como que o Lula não ia continuar na cadeira. O sujeito percebe que não tem resposta para isso, ele vira de costas, sai na hora. Olha essa, Ricardo, eu vou chegar nessa daí. O direito penal fala disso. Esse tema agora aqui é muito interessante. Essa conversa agora vai ser muito legal. Acho que vai ser o ápice do nosso bate-papo hoje, vai ser essa conversa aqui. Olha só, o Brasil estava dividido. Quem tinha certeza que não houve tentativa de golpe, quem tinha dúvida ainda se houve tentativa de golpe. Quando eles televisionaram o recebimento da denúncia do Bolsonaro, foi um tiraço no pé. Por quê? Frustrou principalmente aqueles que ainda achavam que houve tentativa de golpe. Porque quando você vê o ministro lendo seu voto de recebimento da denúncia sem mostrar nenhuma prova da tentativa de golpe, aquilo ali foi um balde de água fria. Então hoje 100% da população já sabe que não houve tentativa de golpe. Então juridicamente não se discute mais, o que tem agora é politicamente. Mas quando você faz essa observação, você está perfeito. O nome disso é crime impossível. Crime impossível. Primeiro ponto, tá? A maior força no mundo diplomático de um chefe do Poder Executivo se chama Forças Armadas. Então, pode ver, os Estados Unidos é o que é, por quê? Pô, ninguém mexe com o exército americano. O poderio deles. Né? A própria Rússia vendeu isso, né? Então, veja, quando você tem as Forças Armadas nas mãos, você tem o poder. Sem as Forças Armadas, você não tem mais o poder. O Bolsonaro, em novembro, ele deu as Forças Armadas pro Lula. Isso, na diplomacia, significa tudo. Eu passei o cajado. Você vai colocar a faixa de presidente em janeiro, mas você já é presidente de fato, porque você já tem as Forças Armadas. Acabou qualquer chance minha de resistência ou chance minha de ataque, porque todo o meu poderio bélico está com você agora. Pense na Colômbia. As Farc conseguiu tomar a Colômbia? Nunca. Porque, querendo ou não, as Forças Armadas colombianas resistem às Farc. Eu pergunto, as Forças Armadas brasileiras não resistiriam aos 1000 patriotas de verde e amarelo desarmados na Praça dos Três Poderes? Que democracia frágil, hein? E aí, ainda que peguemos no celular da Débora, por exemplo, claro que isso não existe, é hipotético. Ainda que peguemos no celular da Débora, ela queria dar golpe. Ela queria um golpe de Estado. Ainda que ela quisesse. Ainda que ela quisesse. Não é tentativa de golpe. Eu exemplifico. Eu quero te matar. Eu olho no fundo do teu olho, Ricardo. Eu falo, Ricardo, avisa a tua família que você não volta pra casa hoje. Você vai morrer agora. Eu saco uma Nerf de água, aponto pra você e espirro a Nerf de água na tua cara. Eu falo, poxa, acabou minha vida. Isso não é tentativa de homicídio. Morreu, mas passa bem. Isso não é nem tentativa de homicídio, nem lesão corporal, a não ser que tenha machucado o teu olho. Tá? Por quê? Porque essa minha conduta não tem potencialidade de te matar. A gente chama disso de crime impossível. A gente chama o seguinte, ineficácia absoluta do meio. Significa, o meio que eu utilizei para te matar, ele é ineficaz de forma absoluta. Diferente de uma roleta russa. Roleta russa é ineficácia relativa do meio. Eu tenho como te matar. Eu peguei um tambor de 6 tiros, coloquei uma munição, rodei e puxei o gatilho. É tentativa de homicídio. Porque tinha uma potencialidade, embora pequena, existia.
Então não é crime impossível. Eu pergunto, a Débora desarmada com batonzinho na mão tinha como tentar um golpe? Ainda que ela quisesse, não tinha como tentar. Então, isso que eu falo. Nem de karatê. Ainda que todo mundo ali quisesse golpe, não tinha como dar. Não tinha um fuzil. Entendeu? Era feriado, era recesso, né? Era domingo. Esquece. Então, assim, é infantil, é idiota, é retardado, é pior das demências do mundo você pensar que você é tentativa de golpe. Eu tô falando isso daqui. Só não tem câmara de gás pros patriotas porque existe rede social. Só não tem câmara de gás no Brasil, nesse período que nós estamos, porque hoje existe internet, WhatsApp. Senão era câmara de gás. Isso aqui é nazismo. Isso aqui é isso aqui é Auschwitz. É o sufocamento do indivíduo frente à máquina do Estado. Só faltou câmara de gás. Eles sabem que não tem crime. Isso aqui é uma perseguição total, das piores. Até para fazer uma convergência com o Dr. Jeffrey, que você falou bem da blindagem, né? O STF não se importa com Paulista lotado ou Copacabana lotado. A publicação do atual presidente da corte, o ministro Barroso, ele teve uma publicação em 2015 que ele afirma que a função da corte é justamente contrariar a opinião pública e conduzi-la. Contra a popular. Conduzi-la. Eles sempre falaram isso. Todos os livros sempre foi isso. O STF, eles se vangloriavam. Que é um dos ideais do iluminismo. Contra-popular. Nós não fomos eleitos, nós somos contra-popular. Eles sempre se vangloriaram disso. Por isso que eles gostam dessa tensão com o povo. Pode ver que, historicamente, a Suprema Corte sempre sentiu prazer em ser contra-popular. Lembra? O ministro estar num cachorro-quente e ser xingado, ele se sente poderoso. É histórico isso. É o glamour da... São importantes para a regência do novo despertar da sociedade. Isso vem do iluminismo. Nós somos o contra popular. Nós somos necessários à proteção da democracia verdadeira. O povo derrubaria a democracia se não fôssemos nós, o guardião do Estado. Entendi. Não vamos jogar a toalha. Só termina quando acaba. Então tem muita água para rolar. Esse processo ele é um divisor de águas. Ou é o povo amordaçado, em definitivo, ou é o povo livre. Esse processo que nós estamos tendo a honra de atuar é um processo do povo. Não é um processo meu, do meu cliente somente. É um processo do povo brasileiro. 2025 é um ano muito importante. E o povo precisa tracionar contra essas ilegalidades. Porque no final das contas, o desgaste diário dessas ilegalidades, no final das contas, vai ajudar. O que está acontecendo com esse processo é que ele já atingiu o seu ápice e agora ele está numa descendente. Tudo desgasta. Não existe uma ditadura, uma tirania que dure para sempre. Desde que o mundo é mundo, toda tirania, o momento caiu. E cai por quê? Pelo desgaste. E nós já sabemos que esse processo já está desgastando. E o povo tem que cada vez mais tracionar com os tiranos e mostrar que, embora eles não acreditem nisso, o poder é do povo e nós não abrimos mão disso. Não se negocia a nossa honra, o nosso caráter e nossa liberdade. Ricardo, obrigado pelo convite. Doutor Eduardo, prazer imenso. Prazer enorme. Obrigado, doutor Chiquini. Satisfação, viu? Satisfação é minha, viu? O Ricardo é forte, cara. Ele quase encostou esse osso nesse, cara. Satisfação. Prazer imenso. Valeu, doutor Eduardo. Tamo junto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vamos agradecer muito, muito, muito a Deus em primeiro lugar. Sem Deus nada fazemos e nem queremos. Espiritualmente a gente pode ser apedrejado, a gente vai continuar de pé. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o que é que você achou dessa entrevista. Se você quer mandar alguma pergunta para o Dr. Chiquini também. E a sua localização, qual é a cidade de onde você está falando. Um beijo no seu coração. Fomos!